Você já ouviu falar de marxismo e ficou confuso com tantas interpretações? Vamos descomplicar essa teoria que mudou o mundo. Diferente de muitas filosofias que colocam as ideias como motor da história, o marxismo, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, afirma que são as condições materiais, ou seja, como produzimos as coisas e como nos relacionamos no trabalho, que moldam a nossa sociedade. É uma teoria que busca entender cientificamente as leis do capitalismo, explicando como ele funciona e como as sociedades se transformam. A base filosófica do marxismo une duas ideias poderosas: materialismo e dialética. O materialismo diz que a nossa realidade social é no fundo determinada por processos materiais. Nossa consciência, nossas ideias, nascem das nossas práticas diárias. Já a dialética nos ensina que nada é estático. Tudo está em constante movimento, cheio de contradições e transformações. Marx pegou essa ideia da dialética, que vinha de Hegel, e a aplicou ao mundo real, à produção e à luta de classes. As contradições não são apenas lógicas, são conflitos reais entre classes com interesses opostos. Para entender isso melhor, Marx usa o conceito de modo de produção. Pense nisso como a receita de uma sociedade. Essa receita inclui as forças produtivas, que são as tecnologias, o conhecimento e a forma como o trabalho é organizado, e as relações de produção, que definem quem é dono do quê, como a propriedade é dividida e como as classes se formam. Ao longo da história, tivemos vários modos de produção: comunal, escravista, feudal e, claro, o capitalista. No capitalismo, o que define o jogo é a propriedade privada dos meios de produção, como fábricas e terras, e o trabalho assalariado. Uma das sacadas geniais de Marx é a ideia do fetichismo da mercadoria. Já parou para pensar como as coisas que compramos parecem ter vida própria? O preço de um celular parece algo natural, mas por trás dele existem relações sociais complexas. Existe o trabalho humano que criou aquele valor. O fetichismo mascara essa realidade, fazendo com que as relações entre pessoas pareçam relações entre coisas. Isso naturaliza as desigualdades, como se elas fossem parte da ordem natural do mundo, e não o resultado de uma organização social histórica e específica. O método de Marx é fascinante. Ele parte do que ele chama de concreto caótico, ou seja, a realidade cheia de informações, e a analisa para chegar em conceitos abstratos, como valor e capital. Depois ele retorna ao concreto, mas agora de uma forma organizada, pensada, revelando as estruturas que não são visíveis à primeira vista. É como separar a aparência da essência. Por exemplo, o salário que recebemos parece ser o pagamento justo pelo nosso trabalho. Mas o método marxista revela que por trás dele existe uma relação de exploração, onde o trabalhador produz mais valor do que recebe de volta. É essa diferença, mais valor, que gera o lucro do capitalista e move todo o sistema. E o que dizer do Estado, do direito e da cultura? Para o marxismo, essas são partes da superestrutura, que surge a partir da base econômica para ajudar a manter o sistema funcionando. O Estado, por exemplo, não é um juiz neutro. Ele cria as condições para que o capital se acumule, garantindo a propriedade privada e gerenciando os conflitos de classe, seja pela lei ou pela força. A ideologia também tem um papel fundamental. Não se trata de uma mentira descarada, mas de um conjunto de ideias e valores, muitas vezes apresentados como universais, que fazem a ordem social parecer justa e natural, mesmo que ela beneficie apenas uma classe. É por isso que a cultura e a política são campos de batalha, onde diferentes projetos de sociedade se enfrentam. Claro, o marxismo não é uma coisa só. Ao longo do tempo, surgiram várias correntes. O marxismo-leninismo, por exemplo, focou na ideia de um partido revolucionário para tomar o poder, como aconteceu na União Soviética. Já o marxismo ocidental, que surgiu na Europa, se aprofundou em temas como cultura, arte e subjetividade, analisando como a dominação também acontece no plano simbólico. Outras perspectivas mais recentes trouxeram ainda mais complexidade, mostrando como a política e a economia são influenciadas por múltiplos fatores. Mas apesar de toda essa diversidade, o núcleo do marxismo continua o mesmo: a análise da exploração, da luta de classes e da ideia de que o capitalismo não é eterno, mas um sistema histórico. É importante entender que o marxismo não é uma doutrina fechada, um livro de regras. É uma ferramenta de análise, um programa de pesquisa que está sempre se renovando para dar conta das novas realidades do mundo. Pense na globalização, no mercado financeiro, nas plataformas digitais, na crise ambiental. Um olhar marxista hoje busca entender como essas transformações afetam as relações de trabalho e a acumulação de capital. A financiarização, por exemplo, aumenta a pressão sobre os trabalhadores no mundo todo, mas ela ainda depende lá na ponta da extração de mais valor,
do trabalho vivo. O desafio é adaptar a teoria para explicar essas mudanças, sem perder de vista as estruturas fundamentais. Além de ser uma teoria sobre como o mundo funciona, o marxismo também oferece uma crítica profunda à vida sob o capitalismo. Você já se sentiu desconectado do seu trabalho, como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa sem sentido, para um objetivo que não é seu? Marx chamou isso de alienação. É a separação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho, entre a atividade e o propósito, entre as pessoas e as decisões sobre suas próprias vidas. A emancipação, para o marxismo, seria superar essa alienação. Isso significaria socializar os meios de produção, planejar a economia de forma democrática e produzir não para o lucro, mas para atender às necessidades humanas. A verdadeira liberdade não seria apenas escolher o que comprar, mas ter o poder coletivo de decidir como queremos viver e produzir. E como o capital não tem fronteiras, a luta contra ele também não deveria ter. A ideia de internacionalismo proletário é central. Hoje vemos isso nas cadeias globais de produção, onde empresas buscam o lugar com os menores salários e as piores condições de trabalho. A resposta, segundo essa perspectiva, seria a solidariedade entre os trabalhadores de diferentes países, com sindicatos e movimentos se unindo para lutar por direitos e melhores condições para todos. Ao mesmo tempo, as lutas locais e nacionais continuam sendo super importantes, pois o Estado ainda é um espaço decisivo de disputa política. Em resumo, o marxismo nos oferece um olhar rigoroso e crítico sobre a sociedade. Ele coloca o trabalho no centro da criação de riqueza, revela a estrutura de classes e mostra como a ideologia e as instituições trabalham para manter a dominação. O grande mérito do marxismo é combinar uma crítica poderosa ao capitalismo com um projeto de emancipação real, baseado na ideia de que podemos, coletivamente, reconstruir as bases da nossa sociedade. Ao nos convidar a olhar para além das aparências e a entender as estruturas que movem o mundo, o marxismo nos desafia a repensar a economia, a política e a cultura como partes de um todo que está sempre em movimento e cuja transformação depende da nossa ação consciente e organizada. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar um pouco mais sobre essa teoria tão importante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8. A Proxima.